Daniel Vorcaro, ele está com muita raiva. Daniel Vorcaro, conforme eu já expliquei em alguns outros vídeos mais recentes, ele está preso. Ele foi preso lá em novembro do ano passado. Depois de mais ou menos uma semana dentro da jaula, ele conseguiu ter o benefício que foi colocado em liberdade. Só que ele tornou a ser preso outra vez, dias atrás. E dessa vez, a coisa ficou muito, mas extremamente séria. Ele foi levado para um presídio e o caso dele, depois de alguns dias, foi julgado se ele deveria continuar ou não preso. E a justiça, por incrível que pareça, ela decidiu que aquele vagabundo, ele deveria continuar preso. Essa decisão da justiça de manter ele dentro da jaula fez com que Daniel Vorcaro ele ficasse extremamente irritado, mas com muita raiva, com muito ódio mesmo. Isso porque Daniel Vorcaro ele estava contando que nessa segunda vez, assim como aconteceu lá no passado, ele tornaria a conseguir liberdade. E não foi o que aconteceu. A justiça bateu o martelo, até eu achei aquilo um negócio assim, fora do normal. Mas a justiça disse, não, tu vai lá dentro da jaula, cara. Tem conversa fiada. Dessa vez, não tem conversa, você vai continuar preso. Essa decisão da justiça, cara, ela fez com que Daniel Vorcaro ele se sentisse abandonado. Isso porque Daniel Vorcaro ele estava contando e muito com as tais amizades poderosas que ele tem por aí. Ele achava que por ele ter muita amizade, por ele conhecer uma montanheira de pessoas, por ele ter colocado uma montanheira de dinheiro na mão de uma série de pessoas, essas pessoas, nesse momento em que ele está dentro da jaula, iriam aparecer para poder dar um socorro a ele. Uma espécie de retribuição. E isso não aconteceu. Meu irmão, se for daí, pega aí a porra da sua jaula e se lasque aí sozinho, cara. Se lasque aí dentro sozinho. Assim, por esse motivo, Daniel Vorcaro, ele anda muito irritado. Por exemplo, ele anda muito irritado com Xandinha. Xandinho, esse vagabundo que é colado com ele, a quem ele já muito ajudou. Ele anda uma fera com Xandinho. Ele anda uma fera com a porra da mulher de Xandinho, a tal da Viviane Xandinha. Porque Viviane Xandinha recebeu cerca de 100 milhões daquele cara. Uma advogadazinha aí qualquer, entendeu? Uma advogadazinha meia boca, nada excepcional, não enfim, nada de nada. Mas Daniel Vorcaro foi lá e colocou 100 milhões dentro do escritório dela, esperando contar com o apoio dela, com o olhar dela, nesse momento em que ele está novamente dentro da jaula e ela também mandou ele se lascar pra lá. Além desses dois caras, Daniel Vorcaro, ele tem lá as amizades dele com Mula, esse pati vagabundo que já abriu o bico por aí dizendo que não sabe de nada, como sempre, né? Aquela converseira de Mula, como sempre, não sei de nada não. Mas ele tem muita amizade com Mula, porque Vorcaro, ele é patife, ele é ladrão, ele é corrupto, e Mula, ele tem uma total aproximação, um total achego, toda essa sorte, com ladrão, com vagabundo, com corrupto, ele conhece. Ele também está muito irritado, se sentindo abandonado e traído por Tovolão. Tovolão é aquele vagabundo que eu já contei o caso aqui, uma montanheira às vezes, que ele emprestou o avião para poder Tovolão ir lá pro fim do mundo assistir partida de futebol entre Flamengo e Palmeiras. E aí, Tovolão também não, meu irmão. Paga aí sua cadeia, se lasca aí sozinho lá dentro da sua jaula, é problema seu. Tovolão também nem quer saber, mandou Daniel Vorcaro se lascar pra lá sozinho. Isso daí também pesou muito, está pesando muito, e Daniel Vorcaro, ele pretende sim buscar vingança contra essas pessoas, quem ele achava que iriam, no momento em que ele estivesse precisando, retribuir uma ajuda para ele. Não, eu ajudei o cara, eu financiei o cara, emprestei o meu avião de luxo pro cara e ver jogo de futebol, eu coloquei 100 milhões dentro da conta da mulher, dessa advogadazinha aí e tal, deu um certo prestígio, uma certa moral para ela, e agora que eu estou aqui dentro da jaula, cara, todo mundo me abandona, todo mundo me larga sozinho. Não, entendeu? Eu não pretendo, palavras de Daniel Vorcaro, eu não pretendo me lascar sozinho. Se eu tiver de ir pro inferno, eu vou arrastar alguns comigo. Sozinho eu não vou.
que demonstra que Daniel Worcaro, ele está de fato querendo abrir o bico e querendo arrastar um monte de gente com ele para o inferno, é o seguinte, é que de acordo com essa imagem daqui, com essa notícia aqui que foi divulgada, o tal do Worcaro, ele simplesmente trocou de advogado. O atual advogado dele é um cara que, segundo se fala por aí, ele é uma espécie de especialista naquele negócio de delação premiada. Que basicamente, cara, é o seguinte, é o cara abrir o bico, contar, provar, mostrar tudo que ele tem, com o objetivo de que talvez isso vai ajudar a reduzir um pouco a pena dele perante a justiça. Porque o cara, às vezes, ele não tem pra onde correr. Ele está com uma dívida junto com a justiça muito, mas muito elevada, é o caso de Worcaro, e ele não tem muito pra onde correr, cara. A única chance de ele conseguir fazer alguma coisa por ele mesmo é ele abrir o bico e começar a contar tudo que ele sabe. Não tem jeito pra ele, não tem mágica, não tem uma solução que não seja essa. Ou você abre a desgraça do bico e começa a relinchar, a contar tudo que você sabe, as suas relações, seus contatos e tudo mais, ou tu vai por dentro da jaula, cara. Não tem muita conversa fiada. E Daniel Worcaro, ele não tem jeito, ele já deixou isso muito claro, de que ele está afim de ficar segurando batata quente para que os outros possam simplesmente ficar por aí desfrutando uma vida tranquila, calma, serena, de boa, enquanto ele está se fudendo, se lascando dentro de uma jaula. Então, essa troca de advogado dele, pegou um cara que tem especialidade nesse negócio de delação, é um forte indício de que ele quer sim abrir a teta do bico dele e colocar tudo para fora e contar tudo o que ele sabe. Mas, se por acaso você perguntar assim, quem é esse tal de Daniel Worcaro? A pergunta, ou melhor, a resposta que eu posso te dar para essa pergunta é a seguinte, cara. É te dizer que Daniel Worcaro, ele se trata de um sujeito imbecil, um sujeito patético, um sujeito estúpido, mas um sujeito que teve a sorte de conseguir ganhar dinheiro. Mas é um completo imbecil, cara. Um sujeito patético, um sujeito deslumbrado. Sabe aquele cara deslumbrado? Aquele cara que começou a ganhar um dinheiro, começou a fazer alguma coisa por aí e corre para ficar se exibindo por aí, cara. Corre para poder ficar mostrando por aí, rede social, essas coisa arada que tem por aqui, que ele conhece, quem não? Eu conheço Xandinha, o poderoso ministro de STF. Eu conheço a esposa de Xandinho. Ela é advogada, ela está cuidando dos interesses da minha empresa, dos meus interesses. Eu paguei 100 milhões para poder, esposa de Xandinha, cuidar dos meus interesses. Eu conheço Tovolão, eu conheço ministros, eu conheço Mula, entendeu? Aquele cara deslumbrado, cara, patético inclusive. E aí, esses caras assim, eles costumam prezar muito essa coisa de aparência, entendeu? O externo, ele não cuida da cabeça, ele não cuida aqui do interior dele. Ele vive o tempo todo aquela vida de aparência, de dinheiro, festa, ostentação, carro, mulher, não sei o que lá, encontros por aí. Essa imbecilidade toda por aí de aparência, que aqui no nosso país é ultra mega valorizada. É uma coisa que eu clico direto aqui nos vídeos que eu faço, cara. Essa coisa de, não, porque fulano, ali o carrão, a Ferrari do cara tá ali, não, a paciência, um relógio de 900 mil reais. Cara, ele é um doutor, caro, ele é doutor, ele tem uma excelente aparência, ele é branco, não sei o que lá. Essa coisa toda deu patética, ridícula. Mas que no momento mesmo, como agora, ele está vendo isso, ele está sentindo isso no couro, no exato momento em que ele precisa de um algo mais, ele precisa de uma coisa mais sólida, de uma coisa mais consistente. Não tem, cara, entendeu? A pessoa que vive nesse mundo de ilusão, de fantasia, de eu tenho porque não sei o que, porque minha aparência e tudo mais, entendeu? Fica se rodeando com um monte de bajuladores, de puxa-sacos, e o cara se acha grandalhão, não porque eu sou grandalhão, minhas amizades. Esqueça, cara. Porque na hora do sufoco mesmo, na hora que a água estiver batendo aqui no nariz do cara, simplesmente esses supostos amigos, essas amizades, reconhecimentos, cada um vai estar por um lado, cara.
entendeu? Igual a rato, na hora que tá lá na porra do navio, o navio começa a afundar, a porra do rato vai lá pra cá. Porra, eu vou me cuidar de mim, porra. Eu vou pegar minha boia aqui, eu vou me salvar, eu não vou parar no fundo do oceano. É isso, o rato vai fugindo por aí e o trouxa, patético, deslumbrado, o idiota, apesar de ter grana, mas é um idiota que se iludiu, ele vai se lascar lá sozinho, cara, entendeu? Esse é o caso de Daniel Vorcaro. E Daniel Vorcaro, cara, entenda, não é apenas questão de deslumbramento, de ser um idiota, mas principalmente, cara, para outras pessoas por aí, para as amizades que ele tem por aí, para as relações que ele manteve por aí, hoje, Daniel Vorcaro, ele é o seguinte, cara, ele é um verdadeiro arquivo vivo, um cara altamente comprometedor, um cara que pode atrapalhar a vida e a caminhada de muita gente, e tem muita gente que está disposto a ver Daniel Vorcaro lá dentro do inferno. Simples assim, porque ele escolheu isso pra ele, cara. Ele poderia ter tido uma outra caminhada na vida. Ele poderia ter feito outra coisa. Ele poderia ter tomado outras decisões, ter feito outras escolhas. Mas Daniel Vorcaro, conforme eu falei minutos atrás, ele é um completo imbecil. Ele é um idiota. Ele é um estúpido. E ele achou que essa vida superficial era o suficiente. E na verdade, o que muitas dessas pessoas querem, de fato, é simplesmente colocar ele lá dentro do cemitério o mais profundo possível. Só isso. Se ele achar que ele está tranquilo, que as coisas... Uma coisa que eu falei há uns 2, 3 vídeos atrás, eu vou tornar a repetir aqui. Não fique surpreso, não se espante se amanhã ou depois aparecer a notícia por aí de que Daniel Vorcaro ele foi encontrado morto lá dentro da jaula onde ele está. Encontraram o Daniel Vorcaro assim, assado, que parece que ele se suicidou, entendeu? Suicídio, sabe? Aquele suicídio que às vezes acontece aqui no nosso país com determinadas pessoas, o suicídio. Então, não se espante, um completo arquivo vivo, um idiota completo, que hoje as pessoas que usaram aquele pateta, aquele imbecil, hoje essas pessoas, elas querem simplesmente se livrar desse idiota, desse vagabundo. A única coisa mesmo que ele pode fazer, porque não tem mais outra saída, não tem outra solução, é ele simplesmente abrir lá a desgraça do bico dele e contar realmente tudo o que ele sabe. Só é a única coisa que ele pode fazer por ele, caso, enfim, não existe mais nada que ele possa fazer. A única alternativa que resta para ele é essa: abrir o bico, latir tudo, cuspir tudo o que ele sabe e só. Muito bem, meus amigos, é o seguinte, nosso vídeo de hoje está concluído. Você gostou aqui da nossa série de hoje? Conseguiu compreender tudo? Faça o favor, aquela gentileza que eu sempre peço. Se inscreva, comente, deixe seu gostei. Aliás, muito, mas sempre muito obrigado por você se inscrever aqui no canal, participar. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, ok? Até o nosso próximo encontro. Valeu, muitíssimo obrigado.